Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui gravar o vídeo meio de última hora, né, de cara lavada. Tô falando um pouco mais baixo porque minha filha tá dormindo aqui do lado. Mas eu queria muito falar sobre isso, que é um assunto que eu tenho lido, tenho ouvido podcast sobre isso também, e que eu acho que é muito legal, que é casamento e filho, né? Então, muitas pessoas têm uma ideia muito errada que o filho vai salvar o casamento, né? Muitas pessoas têm um filho justamente porque acredita que o filho vai salvar o casamento. E é totalmente ao contrário, né? Então, primeiro que o filho não tem essa função, jamais. Segundo que a vinda da criança traz muitas mudanças, aflora muitas coisas também. Então, se você pensa que ter um filho vai salvar o seu casamento, talvez o contrário, inclusive, aconteça. Eu ouvi num podcast da Alana Anijar, psicóloga. Ela falou uma frase muito legal, que é mais ou menos assim: o amor não é o que sustenta o relacionamento, mas é a forma como você se relaciona com outra pessoa que vai fazer com que mantenha o amor ou até aumente o amor, né? Então, as suas atitudes, a forma como vocês se apoiam, a forma como vocês entendem um lado um do outro, a forma como vocês conversam sobre os problemas de vocês, tudo isso vai fazer com que vocês tenham um relacionamento bom, um relacionamento maduro também, né? É óbvio que até o final da vida a gente vai amadurecendo, ou não também, né? Às vezes não amadurece. Amadurecimento não tem a ver com idade, tem a ver com você querer e procurar amadurecer. Mas a gente vai amadurecendo, mas muita coisa você precisa amadurecer no relacionamento antes do filho, né? Então você precisa aprender a conversar com a pessoa, você precisa aprender a se abrir também para a pessoa entender o que você está sentindo, o que você está pensando, né? Você precisa estar disposto a tentar entender a outra pessoa também. Tudo isso são coisas que são trabalhadas também com o tempo, né? E com disposição também de ambos. Eu tô lendo um livro da Michelle Obama e também vi várias entrevistas dela, podcast e tal. E tem uma coisa que ela já falou mais de uma vez, que é sobre, no casamento, nem sempre os dois estão ali 50%, né, para somar os 100% do casamento. Tem vez que um vai estar 70, o outro vai estar 30, né? O marido dela é ex-presidente, né? Ela era ex-primeira dama, né? Os dois foram assim muito exemplares, né, nas atitudes deles, mas tudo isso foi muito conversado. E imagina o quanto que ela não teve que estar mais presente dentro da família do que ele, por conta de todos os compromissos que ele tinha, né? Ela também tinha, mas muito mais ele, durante a campanha dele também. Então foram longos anos aí que eles tiveram que ter uma desproporcionalidade na relação ali, na dedicação da família e da relação deles, né? Para poder fazer tudo dar certo. Então, por mais que a gente, obviamente, a gente tem que ter uma conversa, tem que ter divisão de não só de tarefas, né, dentro de casa, mas de cargas no relacionamento, né? Tem que ter uma certa divisão, mas existem também as conversas, existem os períodos que cada um tá passando, né? Profissional também, ela falou que ela já teve que se ela não deixou totalmente de lado a profissão dela, mas ela teve que dar uma desacelerada na carreira dela para poder cuidar das filhas, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui em casa, eu fiquei 1 ano e 3 meses de licença maternidade para poder cuidar da melhor forma que a gente gostaria, né, que a nossa filha fosse cuidada. Só que isso custou alguma coisa. Aqui no Japão, a licença maternidade, você não ganha 100% do salário, igual você ganha no Brasil quando você é CLT, né? Então, para eu poder ficar em casa, a gente tem uma queda bem grande, né? Quem está de licença maternidade tem uma queda bem grande do salário. Para eu poder ficar em casa, meu marido teve que trabalhar muito mais. Então, ele teve que ter uma carga física de trabalho maior, mental e, inclusive, um distanciamento, né? Porque ele tinha que ficar mais horas trabalhando. Então, ele teve um distanciamento da gente também, o que era ruim para ele. Mas foi uma coisa que a gente entrou em acordo e que a gente queria para poder ter essa dedicação à nossa filha, né?
E aí, quando eu voltei a trabalhar, também, eu voltei a trabalhar num horário que não era muito legal, eu tinha que voltar muito tarde para casa, eu trabalhava de sábado, então meu marido voltava para casa e ficava um longo período depois da creche com a minha filha, tendo que cuidar dela, enquanto eu ia voltar depois de horas, né? Mas tudo isso é conversado, é acordado, mas é muito pesado se vocês não estão dispostos. Mesmo vocês dispostos já é pesado, mas fica muito mais pesado se não é conversado, se alguma das partes não está feliz. E outra coisa também, vocês conversam hoje, vocês fazem um acordo hoje, e isso tem que ser revisto de tempos em tempos, né? Isso vai variar da necessidade do que acontece na vida de cada um, mas isso tem que ser revisto, né? Então o acordo de hoje às vezes pode ser que não valha para daqui um tempo, né? Então tudo isso é muito importante para você manter um relacionamento. E o que eu acho mais importante disso tudo é você aprender, os dois, né? Tem que aprender a ter essa conversa franca, a ter essa sensibilidade um com o outro também, né? Porque um dia um tá melhor que o outro, porque isso vai refletir totalmente na criança, na forma como a criança vai se relacionar com vocês, na forma como ela vai absorver aquela maneira como vocês se relacionam, é como ela vai se relacionar, é como ela vai aprender a se relacionar com os outros também. Então, por isso que é importante vocês aprenderem a se relacionar antes do nascimento do filho, porque depois vai ficar muito mais difícil, muito mais... Não é impossível, óbvio que não. A gente aprende muita coisa depois dos filhos, mas você tem que estar disposto. Então, vocês têm que aprender a se relacionar antes e tem que aprender a se abrir para esse relacionamento também, né? Não é uma guerra, não tem que ser visto como uma competição entre os dois. Nem com a criança, muito menos, né? Mas assim, que às vezes isso acontece também, mas não tem que ter uma competição entre o marido e a mulher, enfim, entre os companheiros, né? Porque tudo isso é percebido pela criança, é sentido, e é como ela aprende naturalmente a se relacionar com as outras pessoas. O meu relacionamento não é perfeito, de ninguém é, né? Mas eu fico muito feliz, tenho muito orgulho de ver como a gente tem crescido pessoalmente, né? E como família mesmo, assim, como a gente tem melhorado a cada dia, a cada conflito que acontece, né? Então, os conflitos deles são necessários, né? Isso faz parte, inclusive, do crescimento, vocês terem discussões saudáveis, né? Terem esses conflitos, mas vocês se resolverem. É isso que vai fazer vocês crescerem, é vocês aprenderem a resolver esses conflitos. E eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho de ver como a gente tem melhorado cada dia mais, como a gente tem aprendido a se dedicar de uma outra forma. E o filho traz isso que eu acho que é muito bonito se você se permite também. O filho faz você melhorar de uma forma que eu acho que é muito difícil alguém melhorar. Não é impossível, óbvio que não, mas é diferente. A forma que o filho faz você se tornar uma pessoa melhor é muito legal. E se você se permitir isso, você vai ver como você vai mudar o seu pensamento, vai mudar a forma com que você se relaciona com outras pessoas também. Isso te traz benefício dentro de casa, fora de casa, no trabalho, sabe? Então se permita passar por cima de orgulhos que você tinha, de traumas que você também teve, né, durante a sua infância, durante a sua vida. E tudo isso, acho que o filho te ajuda muito a melhorar para você mesmo e para os outros, para você ser uma pessoa melhor também com os outros. Então é isso, pessoal. O que eu queria trazer hoje é mais um pouco de reflexão mesmo sobre as coisas que eu tenho pensado, que eu tenho lido, que eu tenho pesquisado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se você curte o vídeo também, compartilha se você acha que alguém está precisando aí ver a mensagem. E me conta aí também nos comentários se você
concorda comigo, se você já passou por esse tipo de situação que te fez ter essa visão no casamento, ou se você não é casado, não tem filho e acha que é tudo uma bobagem mesmo que eu tô falando. Mas me conta aí o que que você achou do que eu tenho visto e pensado.